Oi, bom dia, boa tarde. Meu nome é Luana. Eu sou médica formada pela MCM, UFRN lá do campus de Caicó. Sou daqui da Paraíba, mas passei muito tempo no Rio Grande do Norte. Vim falar um pouquinho para vocês sobre acolhimento e classificação de risco. E aí, por que esse é o primeiro tema que a gente começa falando de todos, assim, por qual a importância do acolhimento para o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema aqui do Brasil. O acolhimento e o SUS, a APS, que é a Atenção Primária à Saúde, é justamente a porta de entrada do SUS. É por onde o usuário ele deve começar a entrar quando ele tem acesso ao SUS. É ele que garante acesso aos usuários, justamente qualificando as demandas, né, também tentando resolver os problemas, e quando ele não consegue resolver esses problemas, é ele que referencia os problemas quando é necessário. E por que o acolhimento ele é tão importante? Porque é o acolhimento que vai justamente humanizar esse acesso dos pacientes ao sistema de saúde. Ele é o pilar da Política Nacional de Humanização, justamente porque ele vai promover uma escuta qualificada. E é essa escuta qualificada e responsável que vai garantir esse acesso do usuário ao Sistema Único de Saúde. Ele é muito importante porque ele vai tornar o paciente como o principal sujeito do Sistema Único de Saúde. A gente tira esse foco que a gente tinha antigamente, bem antigamente, no médico, no enfermeiro, no técnico de enfermagem, e a gente coloca esse papel central justamente como sendo do paciente, que é o mais importante. E como é que a gente faz isso? Principalmente com uma escuta qualificada. Então a gente vai ter, a partir de agora, um foco na escuta, uma escuta livre de julgamentos, uma escuta legítima de fato, e a gente vai tentar justamente a partir disso resolver os problemas que os pacientes nos apresentam. A gente confunde muito e tende a pensar nesse acolhimento como uma triagem, mas a gente tem que perceber a diferença entre uma triagem e um acolhimento. Uma triagem, ela é meio que exclusiva, então ela vai promover a exclusão do usuário. Ela vai pensar justamente de uma maneira mais mecanizada, de uma maneira mais técnica, e vai começar a classificar os usuários em níveis, e a partir desses níveis eles vão ser excluídos, então eles vão ser atendidos só como emergência, só como urgência, e não vai ter uma escuta qualificada de fato. Já um acolhimento, ele aproxima, ele vai acolher, vai dar as respostas e as orientações adequadas para cada paciente, justamente de uma maneira responsável. Lembre que é sempre uma escuta qualificada. E escutas qualificadas, elas são responsáveis. E é essa escuta qualificada que vai fazer com que o usuário ele tenha acesso ao sistema de saúde e ele tenha continuidade da assistência. Lembre que a longitudinalidade ela é um princípio da atenção primária, viu? Então tem que lembrar disso. E também é essa escuta qualificada que vai promover uma articulação entre os serviços. E como é que a gente implementa o acolhimento em um serviço de saúde? Sempre levantando dados epidemiológicos, tem que ter o diagnóstico situacional e populacional daquele local. Então a gente tem que conhecer bem a estrutura física do território, mas também tem que conhecer os recursos humanos disponíveis. Então tem que ser, quem vai implementar o acolhimento, tem que ser pessoas que conheçam bem onde elas estão inseridas. Então os itens principais para serem necessários tem que participar membros da equipe e membros da comunidade, porque a comunidade é a principal responsável por saber quais são os problemas daquele território. Tem que ter uma qualificação profissional, então não é qualquer pessoa que vai realizar o acolhimento, são profissionais que foram treinados para aquilo, profissionais que foram capacitados para aquele serviço. E tem que existir protocolos multiprofissionais interdisciplinares. Lembra que agora a gente não tem mais um foco em um profissional específico. Então a gente tem que ter vários profissionais criando esses protocolos, porque são todos esses profissionais juntos que vão justamente avaliar e perceber quais são os principais problemas do território. Então, só lembrando, os principais princípios. Tem que saber o diagnóstico populacional, os dados epidemiológicos e populacionais daquele local e tem que ter trabalho em equipe. São as 3 coisas mais importantes. E aí, quais são as nossas ações estratégicas?
Vamos fazer um diagnóstico das principais demandas e necessidades dos usuários. Isso tudo para fazer um mapeamento do fluxo do usuário no serviço. Vamos fazer um protocolo da classificação de risco, que é isso que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos fazer tudo isso tendo uma construção coletiva para justamente saber quais são as principais estratégias de enfrentamento dos problemas, sempre com uma análise contínua. A gente precisa dessa análise contínua porque muitas vezes as coisas funcionam depois de um tempo e muitas coisas falham depois de um tempo. E a gente precisa sempre ficar reanalisando esse tipo de coisa. E sempre fazer uma educação permanente, que é uma construção, para fazer justamente a construção e pactuação das ações. Eu vou apresentar para vocês agora um exemplo de fluxo do usuário na unidade de saúde. Esse aqui em específico, ele é do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ele foi feito em 2022. Então, só para saber, o usuário ele vai chegar na unidade de saúde e aí o recepcionista já vai perguntar para o usuário se ele tem alguma atividade agendada. Se ele já tiver, esse usuário ele vai ser encaminhado para a atividade agendada dele. E aí, no caso, poderia ser um grupo de tabagista, um grupo de educação em saúde, esse tipo de atividade. Caso esse usuário não tenha nenhuma atividade agendada, a gente tem que perguntar se ele precisa de uma avaliação profissional. Se não, ele vai ser encaminhado para o serviço que ele está precisando. E aí pode ser uma sala de vacina, um procedimento, normalmente para paciente que precisa fazer curativo, esse tipo de coisa. Esse paciente pode ser encaminhado para a farmácia, para a coleta de exames, para o que ele achar necessário. Caso esse paciente precise de uma avaliação profissional, aí sim a gente encaminha o paciente para conduzir ele para um espaço de escuta adequado, porque lembrando que o acolhimento ele não deve ser feito em qualquer lugar, então deve ser feito numa sala específica, numa sala para acolhimento, justamente porque como para ter escuta qualificada, o paciente ele vai precisar de privacidade. Então a gente vai escutar a demanda dele, vai avaliar o risco biológico e também a vulnerabilidade subjetivo-social desse paciente. A gente tem que pensar no paciente não só como um sujeito biológico, mas como um sujeito cultural, como um sujeito social. Então, várias coisas são importantes na avaliação do paciente. Caso seja necessário, a gente discute o caso desse paciente com a equipe e aí vamos, a partir disso, definir o cuidado de acordo com as necessidades e o tempo adequado dele. Essa demanda pode ser resolvida na unidade, depois de toda essa escuta, a gente percebe que ela não consegue ser resolvida na unidade, então são feitas orientações e encaminhamento para algum serviço que consiga resolver. Caso a demanda possa ser resolvida na unidade, aí sim a gente vai classificar o paciente na classificação de risco de acordo com o protocolo que o serviço adota. Então, pode ser um atendimento imediato, um atendimento prioritário, um atendimento que pode ser resolvido no dia ou um atendimento que ele pode ser agendado. Seguindo aqui, justamente na classificação de risco. Primeiro de tudo, é importante a gente definir o que é classificação de risco. Então, ela é justamente uma ferramenta utilizada nos serviços de saúde para a gente avaliar e identificar os pacientes que necessitam de atendimento prioritário. Lembrando que ela não vai definir quem é que precisa de atendimento e quem é que não precisa de atendimento. A gente considera que todo mundo vai ser atendido, mas alguns pacientes eles serão atendidos de forma prioritária do que outros. E a gente avalia isso de acordo com a gravidade clínica, de acordo com o potencial de risco do que aquele paciente apresenta, de acordo com os agravos da saúde ou então com o grau de sofrimento. Lembrando, não só de maneira biológica, mas de maneira cultural e social também. A classificação de risco mais famosa que a gente tem é a do Manchester, que divide em 5 cores, que seriam a vermelha, laranja, amarela, verde e azul. Vai dividir justamente os pacientes em emergência, que são os pacientes da classificação vermelha, são os pacientes que devem ser atendidos na hora. São os casos gravíssimos, o paciente necessita de atendimento imediato e ele possui risco de morte. E os laranjas são os muito urgentes, são os pacientes que devem ser atendidos em até 10 minutos. São os casos graves, eles precisam de atendimento o mais prontamente possível.
Esses 2 pacientes, eles devem ser atendidos em hospitais, tá certo? Os amarelos são pacientes que devem ser atendidos em até 1 hora. Eles são as urgências. Eles são os casos de gravidade moderada, não são considerados emergência, justamente porque ele tem essa condiçãozinha de poder aguardar um tempinho ainda. Normalmente são pacientes que são atendidos em UPAs. Esses verdes e esses e azuis são os que a gente atende nas unidades básicas de saúde. Os verdes são os pacientes pouco urgentes, eles podem aguardar até 2 horas. Eles exigem atendimento médico, mas eles podem ser atendidos de maneira ambulatorial. E os não urgentes, que são os azuis, podem aguardar até 4 horas. Eles são os casos de menor complexidade, não tem algum problema recente. E eles também podem ser atendidos de maneira ambulatorial. São os que a gente atende em unidades básicas, como eu falei. Quando a gente entra nas unidades básicas, a gente usa o principal meio de comunicação, digamos assim, que a gente usa, o principal sistema que a gente usa na atenção primária é o PEC. No PEC, as coisas mudam um pouco. Elas não são divididas em 5, elas são divididas em 4, justamente porque eles meio que misturam aqui os laranjas com os amarelos. Então, nós vamos ter os pacientes vermelhos, laranjas, verdes e azuis, que são os agudos altos, agudos intermediários, agudos baixos e não agudos. E é a partir dessa classificação que a gente vai seguir aqui na apresentação. Os pacientes agudos altos são aqueles que eles muitas vezes não podem ser atendidos na unidade básica de saúde, eles não deveriam ser atendidos nas unidades básicas de saúde. A gente encaminha esses pacientes para o serviço hospitalar. São os pacientes que estão com quadros de emergência. Então, que situações seriam essas que os pacientes chegariam e seriam classificados como agudos altos? Seriam os pacientes com parada cardíaca ou respiratória, que precisassem de reanimação. Os pacientes que tivessem com sintomas de AVC, por exemplo, perda de força, movimento ou sensibilidade na face, nos membros inferiores e superiores. Pacientes que estão com trauma crânioencefálico grave, pacientes que sofreram atropelamento ou então estão com traumas graves. Pacientes com fraturas, luxações e entorses. Algumas entorses que são, que a gente chama torcer, por exemplo, torcer o punho, torcer o tornozelo, isso são entorses. Algumas dessas entorses a gente consegue resolver na atenção primária, mas algumas a gente precisa encaminhar, principalmente para fazer exames de imagem, esse tipo de coisa. Outros pacientes que seriam classificados como agudos altos seriam pacientes que estão tendo dor torácica de início súbito, e esse início súbito seria a menos de 1 hora, seriam principalmente quando essas dores súbitas são em pacientes hipertensos, diabéticos e cardiopatas. Algumas queimaduras não, mas todas as queimaduras graves ou em crianças. Queimaduras graves seriam principalmente queimaduras que pegassem mais de 10% do corpo, ou então que pegassem face, região genital, são consideradas queimaduras graves. Casos de inconsciência, de hipotermia sendo considerada a temperatura menor do que 35 graus. Casos de hemorragia ativa, e hemorragia ativa não só hemorragia de corte na pele, mas também hemorragia via vaginal ou hemorragia digestiva, isso é muito importante. Casos de crise convulsiva, de agitação, de alucinações. Casos de insuficiência respiratória, e essa insuficiência respiratória provocando cianose. Cianose é quando a região fica azulada, então a região da boca pode ficar azulada, a região dos dedos pode ficar azulada. Insuficiência respiratória também provocando confusão mental e dificuldade de fala. Todas essas situações seriam consideradas agudos altos. Agora, entrando nos agudos intermediários, a gente teria as dores torácicas maiores de 2 horas, pressão arterial maior do que 170 e 100 por 100 ou menor do que 80 por 40, hipertensão arterial sintomática maior do que 150 por 100, e é importante a gente ter um destaque nisso aqui, porque se o paciente não tiver nenhum sintoma e chegar com a pressão, por exemplo, 18/11,
então ele seria considerado agudo intermediário, sem nenhum sintoma. Mas se, por exemplo, ele apresenta algum sintoma, mas a pressão está 16, 11, então mesmo sendo um pouquinho mais baixa, mas só por ter sintoma, esse paciente é considerado agudo intermediário. Pacientes que fazem o HGT é aquele exame do diabetes, do dedo, tá? Maior do que 300 ou menor do que 50 também são considerados agudo intermediário. Pacientes com crise asmática, com suspeita de varicela, catapora, ou então gestantes que têm dor embaixo do ventre, perdas de fluidos vaginais, ou então febre maior do que 39 graus, também são agudo intermediário. Uma coisa muito importante que a gente tem que ver na classificação de risco é que ela é dinâmica, ela muda de acordo com o quadro do paciente. Então, uma hora um paciente pode estar no agudo intermediário, outra hora pode estar no agudo baixo, então outra hora pode estar no agudo alto. Então, um exemplo, um paciente que chega com uma crise asmática, estando aqui no agudo intermediário, mas essa crise asmática, ela evolui para uma insuficiência respiratória, então é um paciente que chegou com agudo intermediário e evoluiu para um agudo alto. Então é importante que essa classificação de risco, ela seja sempre reavaliada de acordo com o quadro do paciente. Então sempre que o paciente apresenta um novo sintoma, uma nova manifestação clínica, a gente tem que reavaliar. Agora nos casos do agudo baixo, seriam as prostrações em crianças. Prostração é justamente quando a criança está molinha, sem reagir muito. Pacientes com sintomas urinários, ou então com dor lombar que tem sintomas urinários ou febre, pacientes com quadro de dor abdominal aguda, náuseas, vômitos, ou então diarreia aguda, lembrando que seriam casos de mais de 5 episódios por dia, com sinais de desidratação, certo? Então esses sinais de desidratação seriam muito importantes para classificar o paciente em agudo baixo. Olho vermelho com irritação conjuntival, dor de ouvido, ou então dor de cabeça ou tontura sem alterações dos sinais vitais. Então é justamente uma dor de cabeça que não muda a pressão, que não muda a temperatura, que não muda o HGT, que é o exame do diabetes, é só simplesmente a dor de cabeça ou a tontura. Outros pacientes que entrariam nos agudos baixos seriam justamente os grupos prioritários. E aí, para classificar os grupos prioritários, a gente precisou de algumas alteraçõezinhas. Como a nossa população ela é majoritariamente idosa, aqui é que a gente atende, então a gente, se colocasse os pacientes idosos como o grupo prioritário como os maiores de 60 ou 65 anos, a população daria muito grande. Então a gente preferiu colocar os grupos prioritários como os pacientes acima de 75 anos, as gestantes e lactantes, as pessoas com mobilidade reduzida, e aí não somente as pessoas que estão em cadeira de rodas, mas também as pessoas que, por exemplo, sofreram algum acidente e aí agora estão precisando usar muletas, coisas assim. E crianças com transtorno do espectro autista ou epilepsia, ou então os familiares ou acompanhantes dessas crianças, eles também entram como grupos prioritários, certo? E, consequentemente, como pacientes de agudo baixo, entram aqui. E aí, quem seriam os pacientes não agudos? Seriam justamente os pacientes que estavam com tosse, congestão nasal, coriza, dor de garganta e temperatura menor do que 38,5. É importante lembrar que essas temperaturas elas devem ser avaliadas no consultório, certo? Então não é, por exemplo, chegar um paciente dizendo que em casa estava com 39 graus, mas quando chegou no consultório estava com 37. Então esse paciente acaba entrando como não agudo. Dores crônicas com piora recente, então tem muitos casos. Um exemplo bem comum são pacientes que têm lombalgia, no caso dor lombar, né? Pacientes que têm dor lombar há muito tempo, por exemplo, há 2 anos, 3 anos, e na última semana acabou piorando muito a dor, mesmo assim ele entra como paciente não agudo. Pacientes com constipação intestinal, pessoas que menstruam com atraso menstrual menor do que 15 dias ou então maior do que 30 dias, cólicas menstruais, assaduras em bebês,
Crianças que estão mais quietinhas, mas que não chegam a ficar prostradas, no caso molinhas, sem reagir muito, elas estão só um pouquinho mais quietas e elas não têm alteração dos sinais vitais, então não tem febre, não tem pressão, alteração de pressão, não tem nada. Suspeita de pediculose é piolho, tá? Ou escabiose, que é uma doencinha de pele. Problemas ou queixas há mais de 15 dias. Então, pacientes que chegam, por exemplo, eu estou com dor abdominal há 3 semanas. Então, mesmo assim, esse paciente entra como não agudo. Outros casos que entram como não agudos são a renovação de receitas, pacientes que chegam para pedir ou para mostrar o resultado de exames, encaminhamentos e contrarreferências. Contrarreferências seriam justamente quando outros profissionais voltam para a atenção primária aqueles pacientes que foram encaminhados. Então, nutricionistas, médicos especialistas, fisioterapeutas, voltam justamente suas impressões daquele paciente justamente para o médico da atenção primária. E atestados e laudos também seriam situações de não agudo. Agora a gente vai treinar para ver se tá todo mundo entendido no que foi que a gente falou aqui. São 3 casinhos, certo? Que a gente vai falar. E aí, a partir desses 3 casos, a gente vai classificar os pacientes em agudos altos, agudo intermediário, agudo baixo e não agudo. Caso 1. É um homem com 78 anos, relata dor lombar há 5 anos, com piora na última semana. Ele é hipertenso e diabético controlado. Os sinais vitais dele estão dentro da normalidade. Então, aí, a partir desse caso, a gente vai pegar justamente as coisas que mais chamam a atenção, vai pegar todas as informações dele para poder classificar ele em um desses 4 subtipos aí. Esse paciente, ele tem 78 anos, e ele chega com uma dor lombar há 5 anos com piora na última semana. São justamente as coisas que mais chamam a atenção para a gente nesse caso, já que é um paciente que está controlado, né? Hipertenso diabético, mas ele está controlado, tem os sinais vitais dele dentro da normalidade. O que mais vai chamar a atenção aí realmente vai ser essa dor lombar com piora na última semana. Lembrando que dores lombares com piora na última semana são justamente dores crônicas com piora recente. E dores crônicas com piora recente, a gente viu aqui que entram no caso de não agudos. Mas o paciente tem 78 anos, então ele entra justamente aqui no que a gente falou dos grupos prioritários. Então, só por entrar nos grupos prioritários, o paciente ele vai ser classificado justamente como agudo baixo. Somente por isso, certo? Não é por causa da dor dele, mesmo que seja uma dor intensa. O caso 2 é uma mulher com 25 anos, ela relata quadro de sangramento vaginal excessivo há 2 dias com presença de coágulos. Ela nega comorbidades. No momento, ela relata fraqueza. Então, a gente vai pegar todas essas informações e ver o que mais chama a atenção nesse caso. Tem aqui, a mulher, 25 anos, então é jovem, certo? Não entra como grupo prioritário, mas ela está com sangramento vaginal excessivo há 2 dias, que no caso seria um quadro agudo. A gente tem que prestar muita atenção no que seria agudo e crônico. Então, mulheres que, por exemplo, apresentam sangramento vaginal excessivo todos os meses, elas não seriam consideradas casos agudos, elas seriam consideradas casos crônicos. Eu sei que é meio complicado saber o que é crônico, o que é agudo na medicina, porque varia muito de doença para doença. Mas a gente sabe que 2 dias vai ser agudo de qualquer forma, certo? Porque 2 dias é muito pouco tempo. E é uma mulher que, teoricamente, nunca apresentou esse sangramento antes. Então, a gente sabe que é uma coisa nova. Então, ser agudo é uma coisa nova para ela, não é uma coisa velha, como seria um caso crônico, certo? E está com presença de coágulos. Então, essa presença de coágulos já demonstra esse sangramento vaginal excessivo. Então, e ainda ela apresenta fraqueza. Essa fraqueza pode ser justamente por causa desse sangramento. Então, quando a gente tem sangramentos, hemorragias ativas, a gente tem que ver aqui que o paciente ele tem que ele é classificado no agudo alto, certo? Que é agudo alto. O caso 3, ele é uma criança de 3 anos
que está com queixa de perda de apetite. A mãe se preocupa que a mesma esteja com anemia e solicita exames de rotina. Então, só para a gente ver, prestar atenção aí nas informações do caso, só para saber em que quadro ela se classifica. Então, a criança, 3 anos, aparentemente sem nada, a única coisa que tem é perda de apetite, que é normal para essa idade também, tá certo? Perda de apetite. E a mãe vem só solicitar exames de rotina. Então, solicitar exames de rotina... Cadê? Aqui, encaminho aqui. Retorno de... Requisição ou retorno de exames é um paciente com agudo baixo. Agudo baixo, não agudo, desculpa. É um paciente não agudo, certo? Então, se eu solicitar exames de rotina, seriam pacientes não agudos. Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim fazer essa aula. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de nos vermos e fica aí minha colaboração para vocês.